Então, no caso, essas bordas, por exemplo, no caso aqui, eu tenho, por exemplo, a minha fonte, ela é minha fonte preta, ela tem um fundo cinza e ela tem uma borda, que ela é uma borda duplicada. Então, para eu fazer esse tipo de formato, ou para eu mudar a cor disso, como eu disse numa aula anterior também, mudança de estilo, ou eu marco a minha planilha toda, por exemplo. No caso, eu vou deletar essa última informação. Ou eu marco a minha planilha toda, por exemplo, e eu venho aqui na formatação de estilo, eu escolho o estilo que eu quero e eu posso fazer isso com qualquer uma delas. Enfim, eu posso escolher um estilo qualquer, mas se eu quero criar, né, o meu próprio estilo, por exemplo, eu posso vir aqui e aqui eu posso escolher o formato que eu quero. Então eu posso clicar aqui, eu posso escolher uma das opções de borda que eu tenho. Então eu posso colocar borda direita, borda esquerda, borda acima, abaixo. Eu posso tirar as minhas bordas aqui, então, por exemplo, eu posso tirar. Novamente, eu posso vir aqui e escolher, por exemplo, um padrão. Então, ele colocou uma borda embaixo aqui. Eu posso, por exemplo, como outra alternativa que eu tenho, eu particularmente eu uso muito essa opção. Aqui embaixo, né, você viu que ele disponibilizou uma setinha, eu clico em mais bordas e aqui eu já faço, normalmente eu já faço toda a minha formatação. Então eu já venho aqui, já formato o número se eu tiver que formatar, alinhamento se eu tiver que fazer alinhamento de células, mesclagem de células, depois a gente vai ver isso numa aula futura, formatar minha fonte também se eu quiser. No caso, como a gente está vendo só formato de borda e de preenchimento, no caso da borda, como eu disse, se eu quiser, por exemplo, colocar um tracejado, mas eu quero colocar somente em volta, então eu clico aqui em volta, ele vai me tracejar. Se eu quiser colocar uma borda mais escura, mas só no meio, então eu marco o meio da minha caixinha. Se eu quiser colocar uma borda dupla, mas na horizontal, então eu marco e quando eu clico em OK, ele vai adotar o padrão da formatação de borda que eu coloquei aqui. Ok?